Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas na Prudente News 1070, nessa sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos com os nossos comentaristas Aline Scarelli, Adolfo Padilha e Edivaldo Cerezini, para trazer aí a opinião sobre as principais informações desta sexta-feira. Nós temos muitas informações boas para discutir no programa de hoje. Deixa eu mandar, então, um bom dia e colocar todo mundo na tela para dar aquele tchauzinho inicial de todo mundo aí. É isso, está todo mundo aí com cara de feliz e a gente vai para o nosso programa de hoje com a primeira informação. O governo do estado de São Paulo, por meio do Centro de Contingência do Coronavírus, avalia estender a fase emergencial. Reportagem Fernando Santos, é com você. Bom dia, Eudes, bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. O governo do estado de São Paulo, por meio do Centro de Contingência do Coronavírus, avalia estender a fase emergencial que está em vigor desde o dia 15 de março e que está prevista para se encerrar no dia 11 de abril. Conforme noticiado com exclusividade aqui pelo jornalismo da Rádio 101 FM de Prudente, a decisão deve ser anunciada pelo governo em coletivo de imprensa ainda na data de hoje. Para complementar a informação, o Estado registrou, nesta quarta-feira, 28.631 pacientes internados pela Covid-19. Patamar esse que é similar ao registrado em 21 de março. Informações de Fernando Santos para o Prudente News. Muito bem, está aí a reportagem do Fernando Santos, especialmente aqui para o Entre Linhas. E vamos lá para os comentários dos nossos comentaristas convidados. Quero começar com Adolfo Padilha. Adolfo, como você vê aí a possibilidade da gente ficar aí mais 15 dias na fase emergencial? Olha, eu não acho novidade nenhuma, né? Já era esperado. A gente vê as ações do governo do estado mais para o simplismo, né? Mais para a atitude simples, sem planejamento. Vamos alongar aí mais um tempo o comércio fechado, mais um tempo de que a gente fica na dúvida se esse lockdown, semi-lockdown, né, funciona. A certeza que nós temos que não funciona, porque, veja bem, nós estamos com as vacinas, todo dia batendo recorde de vacinados, nós estamos todos fechados e os casos de morte só aumentam. Então, alguma coisa tem errado nisso aí. Esse lockdown de mentirinha, esse lockdown de que está servindo para prejudicar alguns, apenas isso e agravar a crise. Hoje já somos 13 milhões de pessoas jogada na extrema pobreza no Brasil, através dessas atitudes totalmente sem planejamento. Somos aí totalizando desempregados e pessoas que estão na extrema pobreza, quase 30 milhões de brasileiros. Pode ter certeza que essa pandemia da fome e da necessidade, não tenho receio nenhum de dizer aqui, vai matar mais que o Covid e vai agravar muito mais a situação de muito mais famílias do que a própria crise da pandemia, que poderia tentar sendo resolvida um acerto de ações, um tratamento preventivo, com as vacinas, o fechamento equilibrado das atividades de trabalho, com menos perda de emprego, com menos perda de renda, mas o político sempre quer o caminho mais rápido e mais fácil. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, o seu comentário aí sobre essa permanência, né, na fase emergencial, que parece que vai ser anunciada hoje. Estamos aqui em ansiedade para aguardar essa notícia, se vai ou não prorrogar. E é uma pandemia, né? Temos que relembrar, a gente está cansado, está exausto, muitas pessoas perderam seus empregos, empresas fechando. Mas é que o Estado registrou o quê? Que nessa quarta-feira um total de 28.631 pacientes. Então, os números continuam altos, né? E esse patamar de números é igual ao de março. Então, nós estamos em abril e esses números estão se mantendo. As taxas de ocupação de leito no estado de São Paulo alcançou 88,6%, em algumas cidades mais e outras menos, e na Grande São Paulo 88% de ocupação. E o que tem na notícia da Infoway é que o número de mortos subiu de 15,5 na média móvel. Então, assim, as medidas restritivas elas estão sendo feitas e os números estão abaixando. Então, porque, de fato, as pessoas não estão cumprindo as medidas
de modo correto. Tanto que na Páscoa, só em Presidente Prudente foi mais de 30 denúncias de festas, de aglomerações em pontos da cidade. Isso na Páscoa. Então, no Carnaval foi mais de 100, né? Então, assim, há um recorde, né? A gente continua batendo. Enquanto São Paulo foi 1.389 mortos, a média do Brasil foi mais de 4.000. Então, eu acho que não temos outro caminho senão estender essas medidas. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, bem-vindo aqui ao Entre Linhas, a sua opinião. Obrigado, Eudes. Obrigado, ouvintes. Muito bom dia a todos. Olha, nós estamos há mais de um ano fazendo a mesma coisa e temos colhido sempre o mesmo resultado, né? E não vai ser diferente. Enquanto a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a colheita será exatamente dos mesmos resultados. É evidente que a grande parte das pessoas já esperava essa prorrogação, justamente porque nós não tivemos uma melhora do quadro, né? Então, como o cenário, as atitudes do governo, elas não mudam, é esperado que a gente continue nesse semi-lockdown, como bem definiu o Padilha. Uma situação em que pouquíssimos são beneficiados, não há o combate à doença e há um prejuízo muito grande para grande parte das pessoas. Eu ainda tenho a esperança de que os nossos governantes vão, de fato, passar a combater a doença, passar a combater a crise com seriedade, e aí sim nós conseguiremos sair dessa situação. Por enquanto, a minha única expectativa para sair dessa situação, em razão de todo esse cenário que se apresenta e da falta de criatividade dos nossos... A falta de criatividade dos nossos governantes, não, porque tem um pessoal aí bem criativo, viu? Uma pena é que não cria coisa que realmente vai tirar a gente da crise. Mas a minha única expectativa nesse momento é a ampliação da vacinação para que a gente possa conseguir sair dessa. E só fazendo uma pontuação em relação à fala da Aline, né? Eu acho até uma boa notícia diante do cenário que a gente tem, a estabilização dos casos, né? Poderia ser pior, poderia estar subindo. Então, ao menos essa é uma notícia menos ruim. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda pauta de hoje. Separei aqui um assunto que não é muito normal a gente falar de crimes, homicídios, enfim, mas acho que o momento é para a gente discutir. Olha, o vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, ex-Solidariedade, ligou para um alto executivo da área de saúde para tentar impedir que o corpo do seu enteado, Henri Borel Medeiros, de 4 anos, fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal. Em depoimento prestado à 16ª DP, na Barra da Tijuca, o advogado relatou ter sido contactado pelo parlamentar a partir das 4h57 do dia 8 de março. Ele havia chegado no Hospital Barra D'Or com a namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o filho dela às 3h50. O óbito do menino só foi atestado às 5h42 pela equipe médica. Bom, para você que talvez não saiba dessa história, o casal, a Monique, tinha um filho de 4 anos e morava com o padrasto do Henri, há pouco tempo já, pouco menos de 1 ano. E há suspeitas de agressão do doutor Jairinho, que é um advogado no Rio de Janeiro, quer dizer, mais um crime de políticos no Rio de Janeiro, e a suspeita também de que ele estaria, ou eles estariam, tentando atrapalhar as investigações. Vamos lá, comentando esse assunto, a Aline Scarelli. A gente fica bem reticente em trazer notícias como essas, mas elas acontecem. Como bem fez o link o Eudes, é em razão do cargo que ele ocupa, das atitudes que ele teve, né, a partir daí, e é sobre isso que a gente precisa também se preocupar. Como, nesse caso específico, houve a decretação da prisão preventiva, e a prisão preventiva ela acontece porque existem os motivos, e os motivos, nesse caso, qual foi? Eles estavam tumultuando a investigação, tinham risco de empreender fugas, porque no dia da prisão, eles estavam na casa da tia com mochilas prontas para empreender fuga a qualquer momento, né? Ele, a partir da sua influência do cargo, um pai também muito influente, já foi deputado, esse pai também já foi preso, se não me engano, ele era general, e ele usou desse poder de cargo, né, de autoridade, para buscar ali com o executivo uma intervenção
para livrar as costas dele, vamos dizer assim, né? É bem verdade que depois das divulgações das mensagens do WhatsApp, que foi decretada a prisão, então eu chamo a atenção também por um ponto de que nem sempre o lar é um ambiente seguro, né? A gente já vinha falando outras vezes com relação à violência doméstica, mas com relação à violência infantil, abuso sexual, estupro, acontece dentro de casa. Isso antes da pandemia. Com a pandemia se intensificou. Então, a rede de proteção à criança, ela precisa ser intensificada, é preciso falar, a gente precisa estar sempre muito vigilante, né? Não vamos conseguir reparar a vida de quem já se foi, mas é possível observar e vigiar daqueles que estão ainda sob algum risco, né? A exemplo desse caso, que ele usou desse poder de influência, o partido dele deu uma resposta muito rápida, foi a expulsão sumária e a suspensão dos vencimentos, coisa que não aconteceu, por exemplo, com a Flor de Lis, que continua recebendo os vencimentos. Aqui em São Paulo, na Lespe, a importunação sexual foi punida com 180 dias e perda de vencimentos. A gente não tem que pagar a conta dessas pessoas que, de algum modo, demonstram que cometeram crimes. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião. Olha, mais uma vez, infelizmente, nós vemos duas coisas muito tristes, né? A violência contra a criança e também, e principalmente, um crime praticado por político. A gente espera que, ao contrário do que costuma acontecer, como lembrou ali nenhum dos grandes casos de impunidade recente, a Flor de Lis, a gente espera que esse caso não fique impune, né? De que haja, evidente, o contraditório, de que haja ampla defesa, mas que não se passe pano para gente sem vergonha, para bandido. Esse rapaz aí, pelo que a gente acompanha, já tem algumas explicações a dar para a justiça há algum tempo, em razão de outros crimes que são atribuídos a ele. E a gente espera que agora esse, enfim, haja punição. Nós vimos outros parlamentares mais graduados, né, vamos assim dizer, como o caso da deputada Flor de Lis, que, na minha opinião, é uma aberração, né? A Flor de Lis, nós temos o senador também lá, o Assir Gugertz, né, que ele foi preso, estava preso e foi votar para a presidência do Senado, esteve envolvido naquela questão dos votos contados a mais na urna da eleição do Senado, que elegeu Alcolumbre. E, enfim, né, nós precisamos também, na condição de cidadão, aprender a não votar em gente enrolada, porque esse povo enrolado não está preocupado em construir soluções para os problemas da sociedade, está mais preocupado em construir soluções para si próprio, seja para fugir da cadeia, e aí a gente vê o rabo preso dos mais graduados, lá senadores com os tribunais superiores, por exemplo, né? E também contra a punição de outros tipos de bandido, por exemplo, o enrosco que está a prisão em segunda instância. Então, pessoal, vamos tocar essa gente enrolada dos mandatos deles. Muito bem, Adolfo Padilha, quero a sua opinião. Nós que temos crianças pequenas e já fomos separados também, sempre nos vemos numa situação como essa, né? Apesar de nós não termos passado, eu relato que nós passamos alguma situação como essa, mas a gente se coloca na pele do pai do menino Henri, né? Sofrendo toda essa situação. Eu acho que a pontuação aí que os meus dois parceiros fizeram, concordo com elas no sentido de que as pessoas, por terem alguma função, algum cargo, são julgadas de uma forma diferente, muitas vezes não são julgadas, outras vezes são julgadas e depois são soltos, né? O maior exemplo disso é o caso do Lula, que demonstra a impunidade, como ela funciona no país. Mas o que eu sinto disso aqui, eu fico imaginando, eu estava lendo a matéria, ele é filho de um coronel da Polícia Militar, e eu estava lendo a matéria aqui, o pai do menino, quando foi deixar ele no domingo, o menino pedia para o pai que ele não queria ficar. Imagine como está esse pai agora, né? Que não soube entender a leitura desse filho. O menino dizia, pai, eu não queria ficar aqui, eu queria voltar com você, mas ele tinha que deixar por causa da mãe, porque, enfim, deve ser o regulamento da guarda. E para esse Jairinho, eu desejo para ele que ele caia numa cela, uns 12 no mínimo, e que ele vire a Jairinha. Mas que ele vire a Jairinha durante uns 9 meses, depois vem o julgamento dele. Falo isso aqui publicamente. Publicamente. É o que eu desejo para o Jairinho. Espero que não apareça nenhum direitos humanos para ir lá e dizer que o Jairinho está vestindo saia, que o Jairinho virou a mocinha da cadeia. Mas é o que eu desejo para esse cara. Eu me coloco agora como pai no lugar do pai desse menino. O quanto ele deve estar se sentindo incapaz
e o quanto que ele está se sentindo culpado por não ter entendido a leitura do filho dele. Esse cara é um monstro, né? E, Divaldo, eu estava lendo aqui também, concordo, a gente discute muito sobre isso aqui, de escolher bem os nossos representantes, mas quando você vai ler o histórico do cara, ele é aquele cara simpático com todo mundo, entendeu? Delicado, é conhecido como uma pessoa delicada. Então você vê como esses caras enganam, né? Como eles conseguem enganar. O recado que eu deixo, se você é vizinho de alguém que vê uma criança gritando muito, que vê muito grito numa casa, na dúvida, gente, denuncie. Na dúvida, denuncie. A gente tem profissionais que cuidam disso. Se eu não me engano, a Aline faz alguma coisa voltada nesse sentido, de sempre estar se colocando à disposição das pessoas aí que passam um aperto e precisam de uma atenção jurídica. Então, denuncie. Faça a sua parte, denuncie. A polícia não vai dizer quem é você. Vamos tentar diminuir isso fazendo dessa forma. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui do Entre Linhas dessa sexta-feira e voltamos já, daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas na segunda parte desta sexta-feira, sempre Entre Linhas, segunda a sexta-feira, às 11 horas e também às 3 horas da tarde, meia hora de programa para a gente discutir os principais assuntos do dia. Bom, agora eu acho que vai pegar fogo aqui no programa, porque a matéria que eu escolhi é justamente para isso, para saber a opinião aqui dos nossos convidados. Olha, Araraquara tem o terceiro dia sem mortes por Covid-19 nesta semana. É uma matéria do G1, que é da Globo.com, né, da região de São Carlos e Araraquara. O município registrou, ontem, quinta-feira, mais 47 casos da doença e chegou a 17.847 casos na cidade. A cidade teve lockdown de 10 dias em fevereiro e tem queda de casos, mortes e internações de moradores. Vale ressaltar que outros canais de notícias não tão expressíveis, né, como o G1, dizem ao contrário. Então, eu vou colocar a discussão aqui para os nossos convidados, começando com Adolfo Padilha. Com você, Adolfo. Como eu disse, vou repetir sempre aqui com muita tristeza, o jornalismo hoje ele não tem mais credibilidade que ele tinha antes. O jornalismo, apesar de defender a liberdade de comunicação, de informação, a informação hoje ela não tem mais dono por causa das redes sociais, mas o jornalismo caiu numa descredibilidade porque é berrante o viés ideológico, por exemplo, do G1. Né? Eu acho que o lockdown, da forma que ele é feito, não vai funcionar nunca, nem em Araraquara, nem aqui, nem no Brasil, como não funcionou no mundo todo. Né? A gente tem uma narrativa construída para forçar que o lockdown dá o resultado, sem saber as consequências. O exemplo mais próximo que eu dou é das vacinas. As vacinas foram aprovadas em momento emergencial. Por causa do desespero, a gente quer achar uma solução. Né? Nós sabemos do HIV desde a época dos anos 80, e ontem foi anunciado a possibilidade de uma vacina que deu um resultado positivo, se eu não me engano, em 9 pacientes que responderam bem a uma vacina do HIV. Nós estamos falando aí de quase 30 anos de pesquisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Temos que desmerecer a vacina? Não. A vacina é uma solução, junto com outras, como o tratamento preventivo, como as iniciativas precoces que antecipam o agravamento da doença. O lockdown, desculpa, Araraquara hoje está com 89% dos seus leitos ocupados, 2 a mais do que há 15 dias atrás. Como é que pode afirmar que o lockdown funcionou? Ontem, conversando com um amigo meu que mora lá, ele não fala isso, e como o Eudes acabou de dizer aqui, em outras notícias, não é esse desenho, mas também a gente tem que ter a responsabilidade de dizer o seguinte, não é de todo errado. Talvez seja um modelo de equalizar o fechamento, que eu e o Divaldo falamos muito aqui, e tentar achar um meio termo. Mas o fechar tudo não vai resolver nada, porque o agravamento que vem depois é muito pior do que a crise. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião. A minha opinião é que o prefeito de Chapecó é um gênio, porque ele fez exatamente como fez o prefeito de Araraquara, só que lá ele disse, porque aqui a gente está oferecendo tratamento precoce para todo mundo, né?
Mas o que ele fez lá e que gerou algum resultado foi o lockdown, de fechar tudo por 14 dias, e aí depois disso existe um período em que colhe os benefícios do afastamento total das pessoas em relação à doença e todos os prejuízos que decorrem disso daí, que a gente sempre cita aqui, que é de prejuízo de emprego, prejuízo de fome e tudo mais, tá? O que aconteceu em Araraquara e Chapecó foi exatamente a mesma coisa, só que com discursos diferentes. Por isso, alguns criticam Chapecó alguns criticam Araraquara, e esses mesmos que criticam Araraquara elogiam o caso de Chapecó. É evidente, nós sempre dissemos aqui, você afastar as pessoas em relação à doença vai ajudar. Agora, em relação a todo o resto, vai piorar. E o grande problema, como bem lembrou Padilha agora há pouco, é que você fecha tudo, colhe os benefícios desse afastamento por algumas semanas, na sequência, as pessoas voltam a transitar de maneira desenfreada novamente, volta o problema da mesma forma. Tá? E tal qual Araraquara, Chapecó também hoje tem as suas UTIs cheias, só que essa chave do discurso de falar, não, aqui a gente tem tratamento precoce, acabou desviando o foco do lockdown para o tratamento precoce, e aí aqueles que criticariam o lockdown passaram a elogiar a atitude do prefeito. Muito bem, vamos lá. Aline Scarnelli traz a sua opinião sobre essa situação lá em Araraquara e também a sua análise. Com relação à notícia de Araraquara, é verdade esse bilhete, porque são dados da vigilância epidemiológica que não houve mais mortes. Se hoje existe taxas de ocupação de 89%, como a própria notícia diz, é justamente como o Divaldo falou, por um tempo houve distanciamento, conseguiu segurar a transmissão, porque as pessoas não transitaram, a partir do momento que as pessoas diminuem as restrições, lockdown, restrições emergenciais, elas voltam a transitar. Então, de novo, a gente tem que ter a responsabilidade de continuar fazendo as medidas, né? Agora sim, foi muita coisa que foi dita. O que é certo, que Araraquara, a notícia ela é real, aqui a gente não está tentando, de algum modo, dizer que isso não é verdade, pelo contrário, é real. Ela é utilizada, para exemplo, na Fiocruz, para dar norte e horizonte para outras medidas em outras cidades que vão tomar essas medidas, tal como poderia prudente, talvez acontecer, que a próxima notícia nós vamos falar, e o que é preocupante, né? A partir do momento que o prefeito decidiu, 10 dias de sacrifício de todos. É importante dizer que restringiu as mortes, sim. Ele foi ameaçado de morte, só que o ameaçador lá foi pego, né? Está sendo investigado. Agora, em outros países, o lockdown funcionou e não foram 10 dias, nem 14 dias como Chapecó. Foi mais de 30 dias. Reino Unido, Portugal, hoje as pessoas estão podendo ir para a praia, voltar ao cinema, teatro, porque teve uma contenção de fato, foi um esforço de todos, né? Assim, não é para ser romântica para dizer que lockdown, medidas restritivas mais restritivas são boas. Óbvio que não, porque nós estamos em pandemia. E é importante dizer que nós não estamos no estado de normalidade, então é para restringir, sim, a circulação. Porque não tem vacina para todo mundo. Só teve resposta positiva para diminuir o contágio a partir do momento que aumentou a vacinação. Veja, Manaus está vacinando gente com 44 anos. Lá, de fato, diminuiu agora. Se não tem vacina, não dá para zanzar. Eu sempre digo isso. Nós estamos em pandemia. Muito bem, vamos lá. O Adolfo Padilha pediu a palavra e nós vamos dar 1 minuto para a réplica dele. Vamos lá, Padilha. Não, fazer uma correção aí, né? Chapecó é o exemplo claro e que tinha que ser seguido e que o berrante virtual não explica, porque o berrante virtual, que é essa mídia tradicional a qual muita gente se baseia para fazer suas avaliações e os seus comentários, o prefeito de Chapecó já desmentiu tudo isso que é dito pela Globo, pela CNN, com coragem, com postura, com vídeo. Ele explicou exatamente o que ele fez, ele disse exatamente aquilo que nós dissemos aqui sobre o lockdown. Lockdown só é necessário para criar estrutura. Lockdown não salva vidas. O que salva vidas é o planejamento. E ele explica isso tão bem, uma pena que as pessoas não tenham curiosidade para ver, que talvez poderiam ajudar a gente a passar a comunicação correta. Ele afirma que por 14 dias, alguns segmentos do comércio se fecharam. Com isso, ele construiu a estrutura, fez a base, conseguiu aumentar o tratamento, o número de pessoas tratadas. Não se esqueçam que Chapecó é um polo industrial com mais de 20 mil funcionários só nas indústrias.
elas não pararam. Então, sabe, fica a informação pela metade, eu só queria corrigir isso. Chapecó é sim o exemplo de um trabalho feito com planejamento e com lockdown que a gente defende, com a sua única necessidade de preparar a estrutura, coisa que, por exemplo, não fizeram aqui no estado de São Paulo e na maioria do Brasil. Por isso que é lockdown atrás de lockdown e cada vez mais gente morrendo. Ok. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini também pediu a palavra. 1 minuto para a sua réplica aí, Divaldo. Tá vendo só, ouvintes, como eu tinha razão quando eu falei que aqueles que criticam Araraquara defendem Chapecó e a atitude foi exatamente a mesma. O resultado também vai ser o mesmo. Como não haverá um fechamento eterno e também nem é possível isso, né, e a vacina não vai chegar em tempo, a situação lá vai piorar. E eu quero ajudar aqui o amigo Padilha, né? Estou reforçando o estoque aí, Padilha, para quem está nos vendo em vídeo, ó, aqui tem uma caixa cheia de pano, tá? Então, vou entregar lá para o Padilha para ele poder continuar fazendo o trabalho dele, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. O Padilha pediu a palavra. Normalmente, eu não daria a palavra, viu? Mas o Padilha foi citado aí, vou te dar a palavra. Ainda bem que o Divaldo entende de construtor e não entende nada de jornalismo, nada de comunicação. E fica à vontade com o pano aí, pode mandar, eu estou precisando de pano, eu preciso com o pano limpar muita coisa que eu ando ouvindo, que anda sujando meus ouvidos. Muito bem. Vamos lá, então, para o nosso próximo assunto, nosso próximo e último assunto de hoje, que é pandemia também. Após mortes de pacientes nas UPAs, o prefeito de Presidente Prudente está cogitando lockdown para enfrentamento da pandemia na cidade. Pode chegar, a gente precisa, são as palavras dele, a gente precisa de um esforço conjunto de todos nós, de uma declaração de respeito para a cidade, de respeitar a vida, de respeitar o próximo, de não levar isso para dentro de casa de forma nenhuma, que a esperança é a vacina, falou Ed Thomas numa entrevista à TV Fronteira, aqui em Presidente Prudente. Vamos lá, então, para o comentário de Aline Scarelli. Aline, é com você. A gente não sai da pauta pandemia porque a doença, o vírus, está matando muita gente. E não é deixar de falar, vai diminuir essa crise que é sanitária, que é uma crise humana, é uma crise de consciência. Concordo com o prefeito que as ações têm que ser em conjunto, porque não depende só da liderança dele, depende da liderança dele, do comércio que já está fazendo tudo que é possível. Foi muito bom eles terem estruturado aquela questão dos estacionamentos na frente das lojas, para as pessoas continuarem comprando, adquirindo, né? Tudo com muito remanejamento. Então, assim, a gente fala, olha, medidas restritivas, como foi muito dito na fala anterior, ela não está surtindo efeitos. Mas, assim, qual a outra solução? Se a solução para impedir mais mortes, para impedir menos internações é a vacina, e a gente sabe que isso vai demorar para chegar, porque lá no passado, em agosto, o governo federal não se movimentou para comprar vacinas. Isso é um fato, não é uma opinião pessoal, isso aconteceu. Com relação à Prudente, a gente vê que, na realidade, são poucas pessoas que estão com cuidado em conjunto, porque continua tendo denúncias de aglomerações, e é sobre elas que precisam ser fiscalizadas e multadas. Porque, assim, se não dói no bolso, né? Porque, igual a gente já disse outras vezes, quando os mortos foram nossos mortos, aí a gente vai ficar assustado. Enquanto não está sendo os nossos mortos, apesar que perto de mim já aconteceu muitas mortes, as pessoas vão continuar achando que a vida está boa. Teve até uma fala numa reportagem de uma médica que ela diz o seguinte: uma mulher muito nervosa, ela diz, é só me entubar. Então as pessoas minimizam a gravidade, elas falam, só me entubar, só tomar remédio, isso é preocupante. Então o prefeito vai chegar no momento que vai precisar, sim, ver se aumenta ou diminui as restrições aqui em Prudente. Ok, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião. Olha, o prefeito, ano passado, ele era radicalmente contra qualquer tipo de restrição sanitária e restrição de atividade na campanha, né? Ele está mudando esse discurso cada vez mais e agora ele chega, inclusive, a cogitar o lockdown. Eu reafirmo a minha posição nesse sentido. Eu entendo que nós precisamos ter seriedade no trato da questão sanitária, com o exercício responsável das atividades. É evidente que, para isso, a gente precisa contar, sim, com a população, porque não é o governo que vai resolver esse problema.
Agora, eu não sou e não tem como eu ser favorável a punir 100% das pessoas por conta do erro de alguns, e é por isso que eu não sou favorável ao lockdown. Nós precisamos punir quem está agindo errado, exclusivamente quem está agindo errado, e não punir 100% da população. Em relação ao lockdown, como eu já disse e tenho dito e não mudei minha opinião até agora, o lockdown para a questão da saúde, ele afasta as pessoas, portanto é evidente que ele diminui a transmissão, mas os efeitos colaterais dele são imensos no campo econômico, no campo da fome. E ele não resolve o problema no médio e no longo prazo, ele resolve o problema só no curtíssimo prazo. Porque se você não tem um lockdown nacional e não fecha as fronteiras, por exemplo, as pessoas que estão no lockdown em Araraquara ou em Presidente Prudente, depois do lockdown, elas vão para Pirapó, elas vão para Machado, elas vão para Epitácio, e lá podem se contaminar e trazer a doença de novo para cá. Ou as pessoas que estão nessas cidades, depois do lockdown, vêm para cá e também trazem o vírus. Então, não adianta fazer o lockdown se a gente não tiver a população amplamente vacinada, porque o vírus vai voltar novamente, gente. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, sua opinião? O Ed Thomas mudou de lado mesmo? Não, eu vi bem a entrevista do Ed Thomas da preocupação. Ele fala de um lockdown primeiro na cabeça das pessoas, né? Ele fala que as pessoas têm que entender realmente que se aglomerar é perigoso. E isso é perigoso mesmo, a gente fala isso desde o começo. Eu acho que o prefeito fica numa situação muito complicada, muito difícil, porque a responsabilidade parte tudo para cima dele. É o Ministério Público pressionando. O que as pessoas precisam saber aqui em Presidente Prudente, e deve estar acontecendo em outras cidades, você não está se achando profissional para trabalhar. Está uma loucura, as pessoas ou com medo, ou não querem simplesmente participar. E você vê muitos médicos, né? Ou muitos não, desculpa. Você vê poucos médicos fazendo vídeo na rede social, né? Defendendo o ponto de vista dele, criando mais pânico. Mas pergunta para esse médico se ele já foi ajudar a atender lá no UPA. Pergunta se ele já foi lá sem cobrar nada para atender no UPA. Porque a vontade que dá aqui é de começar a falar o nome de alguns médicos, sabe? Que mesmo o cara com Covid, quando vai buscar o exame na Santa Casa ou no hospital, tem que passar lá no consultório antes para pôr o dedinho para pagar a consulta. Então é muita hipocrisia, é muita gente hipócrita, né? Então o prefeito Ed Thomas, ele está realmente numa sinuca agora, porque a responsabilidade recai toda sobre ele. Você vê o Ministério Público, através do Dr. Marcelo Creche, pressionando para o Plano São Paulo ser seguido, e ao mesmo tempo você não vê a justiça como um todo querendo saber porque o IPI médico subiu tanto. Por que um remédio subiu 200%, 300%? Né? Por que uma luva que custava R$6 hoje custa 40? Você não vê ninguém questionando isso, você não vê ninguém de uma ordem nenhuma jurídica querendo questionar isso. É focando, seguir o Plano São Paulo. E o prefeito, ele tem que ficar na retaguarda, ao mesmo tempo ele tem essa responsabilidade para ele. Eu não acredito que o Ed Thomas vai fazer o lockdown, mas eu acredito que o recado dele foi muito bem colocado. As pessoas precisam entender, porque os supermercados estão lotados. Talvez, eu penso como o Divaldo falou aí, o lockdown planejado, gente. Se o supermercado está lotado, aumenta o horário dele de atendimento, estipula horário para a idade, quem sabe resolve. Muito bem, a Aline pediu 1 minuto aí para réplica. Aline, 1 minutinho para você. De modo bem amplo do que os dois falaram, eu penso que os nossos líderes aí, eles podem a qualquer momento mudar de opinião, porque as coisas elas são mutantes, né? Não são estanques, assim, a partir de uma análise concreta, toma-se decisões e elas podem ser mutáveis, a gente não pode deixar um rótulo, uma coleira para sempre, né? Porque aqui a discussão, gente, é a pandemia, é a vida. Outros países estão olhando o Brasil como um pária, porque nós estamos aumentando, além daquelas cepas, né? Acho que todo mundo está podendo acompanhar como que está sendo a visão do mundo para nós e como nós estamos lidando com isso. Nós estamos cada vez mais conflituosos, questionando dados científicos, né? Ontem mesmo eu estava acompanhando uma médica dizer lá no Jornal da Cultura sobre como a gente está lidando com isso, com a avalanche de informações, muitas vezes incorretas, e está levando isso ao quê? A desgaste. E o que é real? Os líderes têm que tomar decisão para salvar vidas, a economia a gente também tem que ter cuidado, só que o que é a prioridade é a vida. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra, tem 1 minutinho para você. Padilha, liga o microfone, por favor. Vamos lá ouvir o Adolfo Padilha na sua tréplica. Eu tenho a obrigação de defender a informação verdadeira, né? Em agosto do ano passado, o governo liberou 19 bilhões para comprar vacina, então ele não era contra a vacina. Vou dizer isso sempre. É a narrativa que se constrói
para dizer que se ele tivesse comprado vacina em agosto, não tinha nem vacina, tá? Nenhuma prenhada pela Anvisa. E outra informação também que é bom a gente lembrar sempre aqui, que no dia 4 de fevereiro ele pôs um decreto dizendo para as cidades e estados tomarem cuidado que o vírus chinês estava chegando. Aí foi o Drauzio Varela na TV Globo e falou que era uma gripinha. Aí tentaram jogar que foi ele que falou que foi uma gripinha. Não, ele só quis dizer que ele, por ter porte atlético, para ele poderia ter o efeito de uma gripinha. Mas quem falou que era uma gripinha foi o Drauzio Varela. Deixar isso bem registrado. Ok. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Entre Linhas de hoje. Eu quero desejar para todo mundo um excelente final de semana. Durante o dia a gente vai conferir as informações aí sobre um possível lockdown em Presidente Prudente. Será que vai acontecer? A gente não sabe, né? O prefeito deu um alerta aí. E também a prorrogação da fase emergencial em todo o estado de São Paulo. Deixa eu colocar todo mundo na tela para dar aquele tchauzinho de final de semana. Valeu, grande abraço. Tá bonito o seu cabelo, viu, Padilha? Já tá... Não, isso aqui é pro Divaldo. O que é ele não me isso? deu pano. Isso aqui é a carinha dele de amarelo que ele fica quando a gente desmente ele. Fica desse jeitinho, ó. Coisinha, fica pálido. Muito bem, gente. Padilha, Valeu. retóricas e Verdade. retóricas, Padilha. Sem base em dados. Eu queria dizer que, gente, sextou com C de sobrevivência. Não vamos zanzar por aí, tá? E não vamos verborregiar, não, porque isso deixa a gente mais doente. Vamos ser bem conscientes do que a gente fala por aí. Até mais, Beleza, pessoal. valeu, gente. Um grande abraço. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Valeu. Na semana que vem estaremos de volta trazendo muito mais para vocês. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu.